Ana Cristina Pereira Brás é doutorada em Ciências da Linguagem pela Universidade do Minho e em Estudos Portugueses, Brasileiros e da África Lusófona pela Universidade Paris 8, Vincennes Saint-Denis, e eu tive o grande prazer de co-orientar a tese da Ana Cristina. É atualmente professora auxiliar convidada do Departamento de Humanidades da Universidade Aberta. É membro integrado do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa e membro colaborador do Laboratório de Educação à Distância e e-Learning da Universidade Aberta. A sua investigação tem-se centrado nas áreas da pragmática e da análise do discurso, assim como no ensino-aprendizagem do português, língua estrangeira. Tem desenvolvido a sua atividade profissional fundamentalmente nas áreas do ensino do português língua estrangeira e da linguística. Tem artigos publicados em revistas de especialidade, publicações coletivas e atas, assim como em volumes coletivos. Publicou também o Assimil de nível, um nível avançado do Não, não, era inicial, é até A, a dois. A2, Da exato. um a 2, dois Exatamente. níveis iniciais. Portanto, vamos então ouvir a Ana Cristina, que nos vai falar sobre como treinar a oralidade em português língua estrangeira em cursos online e assíncronos. E aqui estamos nós em presença e online. Faz favor, Ana Muito Cristina. obrigada pela apresentação. Bom dia a todos os presentes aqui na sala e à distância. Bom, não posso deixar de agradecer às organizadoras deste seminário pelo convite para participar neste evento que junta queridas colegas e amigas. À imagem do que sucede. Aqui tem o plano da minha comunicação. À imagem do que sucede com o ensino-aprendizagem de uma língua materna, treinar a oralidade sempre constituiu um dos grandes desafios do ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, tendo o ensino da compreensão e da expressão escrita prevalecido, evidenciando uma visão grafocêntrica da língua e da sua aprendizagem. De acordo com Araújo, 2018, por tradição, no contexto de ensino-aprendizagem da língua materna, verifica-se uma valorização do texto escrito em detrimento do texto oral, indo de encontro à primazia do oral que caracteriza as línguas naturais. O desafio é acrescido em cursos à distância e assíncronos, em que a interação é mediada por tecnologia digital e o docente não acompanha em tempo real as práticas dos estudantes. A falta de contacto com falantes nativos neste contexto de ensino reduz as oportunidades de praticar a língua. No entanto, os cursos online e assíncronos, para além de poderem ser frequentados por qualquer pessoa em qualquer espaço e tempo, oferem das inúmeras potencialidades dos recursos digitais, incrementadas pela introdução da inteligência artificial, nomeadamente em termos de tecnologias de gravação de voz, criação e edição de vídeos, entre muitas outras. Acrescente-se que a prática da oralidade na aprendizagem de uma língua estrangeira desenvolve competências articulatórias, prosódicas, linguísticas, socioculturais, pragmático-discursivas, que promovem a socialização e a autonomia em ambiente digital de aprendizagem. O treino da oralidade é ainda fundamental para o desenvolvimento de competências linguísticas e comunicativas que influenciam o desempenho na escrita. Na verdade, a oralidade e a escrita são domínios interligados que assentam numa relação dinâmica em que a aprendizagem de um favorece o outro, devendo a mesma ocorrer em sincronia e em sintonia. Passo então ao ponto 2, a oralidade no ensino de uma língua estrangeira, as diretrizes do quadro europeu. Bom, de forma sucinta, porque hoje todos que trabalham com ensino de PLE conhecem o quadro europeu comum de referência para as línguas. Foi um documento, foi o documento pelo qual nos pautámos na criação dos cursos de português, língua estrangeira na Universidade Aberta. O quadro europeu define as linhas orientadoras em termos de organização curricular, estabelecendo ainda os diferentes níveis de proficiência em língua estrangeira. Propõe uma base comum para a explicitação de objetivos, conteúdos e métodos no ensino e aprendizagem de língua estrangeira, de forma a promover e facilitar a cooperação entre instituições de ensino de diferentes países. Aqui, já estou perdida. Assim como bem sabemos, o quadro europeu descreve 6 níveis de proficiência numa língua estrangeira,
iniciação elementar, limiar e vantagem, autonomia e mestria. Na grelha para avaliação proposta pelo quadro europeu são contemplados os domínios da compreensão oral, da leitura, da interação oral e produção oral e escrita. No documento de 2021, que completa e atualiza a publicação de 2001 do quadro europeu, são 6 os tipos de competências definidos. Produção escrita, eu aqui coloquei a versão francesa, porque eu não sei se há tradução para português, eu não encontrei a versão portuguesa desta atualização do quadro europeu. Então, a produção escrita, a compreensão escrita, a produção oral, compreensão oral, interação escrita e interação oral. As atividades de produção oral, controladas, de output controlado, são separadas das de interação oral, consideradas como de produção, espontânea, gozando estas de um espaço próprio. Nas atividades de recepção, inclui-se a compreensão do oral, ouvir, escuta, e audiovisual, e a compreensão da interação entre falantes nativos. É ainda considerada a comunicação não verbal, os gestos, comportamentos, postura, expressão facial, etc., devendo ser trabalhados não só os recursos paralinguísticos, como também os cinésicos, postura, movimento, gestos, expressão facial e proxémicos, a gestão do espaço, afastamento ou aproximação entre os interlocutores. Nesta versão houve esta atualização, a introdução destes elementos, que relevam de uma competência sociopragmática. Postula-se uma abordagem orientada para a ação, para a realização de tarefas em contexto social, nas quais o aprendente mobiliza as suas competências comunicativas na língua em estudo. A metodologia baseada em tarefas simula situações comunicativas tão próximas quanto possível da vida real, de modo a capacitar os aprendentes a interagir de forma adequada na língua-alvo. Passo ao ponto 3. Para quem não conhece a Universidade Aberta, eu passo a apresentá-la muito brevemente. A Universidade Aberta foi fundada em 1988 e é a única instituição de ensino superior público em Portugal exclusivamente de ensino à distância. O público é um público um pouco específico, é dirigido a maiores de 21 anos ou então a maiores de 18 anos que tenham experiência profissional, que tenham trabalhado já, ou seja, tenham estatutos de trabalhadores estudantes. Um modelo pedagógico virtual da Universidade Aberta constitui um quadro de referência das atividades educativas e um instrumento organizador das práticas de ensino-aprendizagem na universidade. Assenta em 4 grandes pilares. A aprendizagem centrada no estudante, o primado da flexibilidade, uma aprendizagem ubíqua que se pode realizar em qualquer lugar e a qualquer momento, permitindo uma autogestão temporal da aprendizagem, o primado da interação entre o estudante e o docente e entre os estudantes, permitindo a partilha de recursos, conhecimentos e experiências, e o princípio da inclusão digital, preparando os estudantes para a utilização dos instrumentos digitais na construção do conhecimento e favorecendo a literacia digital. Refira-se que a Universidade Aberta faculta gratuitamente a todos os seus estudantes, antes da frequência dos cursos, um módulo de ambientação online para os estudantes se familiarizarem com o modelo de educação, com os cursos digitais, com a forma de funcionamento da universidade. A aprendizagem centrada no estudante pressupõe a participação ativa do mesmo na sua aprendizagem, sendo encarado como autor e produtor de conhecimentos, refletindo criticamente sobre o seu processo de aprendizagem. O professor surge como um mediador do processo de aprendizagem, auxiliando o estudante a desenvolver capacidades metacognitivas. Dado que o contacto entre o docente e os estudantes não é direto, há uma grande necessidade no ensino online de os motivar os estudantes e desenvolver de forma ativa na sua aprendizagem. A presença do professor nos fóruns moderados torna-se assim crucial para a motivação dos estudantes. Na Universidade Aberta privilegia-se a comunicação escrita assíncrona, a comunicação entre o docente e os estudantes e entre os estudantes, de modo a preservar a flexibilidade espaciotemporal necessária a um público adulto e geograficamente disperso, com responsabilidades profissionais, familiares e cívicas. São valorizados os contextos que promovem a independência e a responsabilidade dos estudantes. Aposta-se na aprendizagem colaborativa, criando contextos de aprendizagem focados na criação de conhecimentos e saberes comuns
traduzidos nomeadamente na produção e participação coletiva em fóruns, wikis, produção de artigos, relatórios, etc. Os fóruns virtuais, visando substituir a interação verbal face a face do ensino presencial e o contacto visual, que nos fornece informação sobre a reação do estudante e as suas aprendizagens, não é? Que não temos neste modelo de ensino à distância e assíncrono. Estes fóruns configuram-se como espaços privilegiados de discussão e de construção colaborativa do conhecimento. A interação informal com o estudante também nos faculta pistas sobre o seu perfil, sendo mais limitada no ensino à distância, mas mesmo assim existente. Há ainda a possibilidade da criação de momentos de comunicação síncrona com estudantes para apresentação e discussão de trabalhos, entre outros. É ainda contemplado o trabalho de pares. De acordo com Mendes, o uso de Mendes 2018, o uso de metodologias colaborativas têm um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento crítico, na apropriação e aplicação de conhecimentos, no reforço da motivação, na consolidação de competências relacionais e de cooperação e na diminuição do abandono. O abandono é um ponto crítico na nossa universidade, sobretudo nas universidades de ensino à distância e assíncrono, não é? Porque os estudantes sentem-se mais, entre aspas, abandonados, mais sozinhos, não é? Na sua aprendizagem, uma aprendizagem muito autónoma. E então é muito importante também manter uma presença contínua, o docente estar muito atento, a esses sinais de abandono e sinais de desmotivação. A avaliação formativa, mais centrada no processo de aprendizagem do que nos resultados, é privilegiada, colocando-se em ênfase na formação, na função formadora da avaliação. No caso do ensino das línguas, o número máximo de estudantes em cada turma virtual é de 25 elementos, permitindo um acompanhamento individualizado dos mesmos. Bom, isto não quer dizer que o mesmo docente não tenha quatro turmas de 25, não é? Mas há esse limite máximo de 25. Os cursos de. Agora passo a apresentar os cursos de Português Língua Estrangeira, da Universidade Aberta, que nós intitulamos Português de Viva Voz. Então, são cursos de curta duração que variam entre 3 e 4 meses e que se integram na oferta de formações de aprendizagem ao longo da vida, da Universidade Aberta. Portanto, são abertos a um público em geral, não só a estudantes da universidade. O curso teve a sua primeira edição em 2015 e foi repensado, parcialmente alterado e acrescentado a partir de 2020, envolvendo ainda a criação de outros níveis por mim e pela colega Adelina Castelo, que alguns que tiveram todos a oportunidade de conhecer no colóquio. Ficou concluída em 2023 com a apresentação do nível B2. Nós terminámos no nível B2. Há muito menos público para os níveis mais avançados e a concorrência é enorme. Sobretudo, já era antes da pandemia, mas depois da pandemia, todas as universidades começaram, todas ou quase todas em Portugal, institutos superiores de educação, começaram a oferecer cursos de português língua estrangeira. E em Lisboa, onde está sediada a Universidade Aberta, há oferta de cursos de nível C1 e C2 e a frequência não é muito grande, o número de estudantes não é muito grande, por isso também não fazia muito sentido nós oferecermos esses níveis, não houve essa necessidade. Para além do que o nível C1 nós oferecemos em colaboração com a Universidade de Coimbra. Há um curso que partilhamos com a Universidade de Coimbra do nível C1. Portanto, já tínhamos essa oferta. Ficou concluída em 2023, com a apresentação do nível B2, como eu disse. Atualmente são 5 os níveis em oferta, a 1.1 a 1.2, ambos com a duração de 12 semanas, que equivale a 78 horas de trabalho em cada um. Há A2, B1 e B2, que se estendem por 16 semanas, o que corresponde a 104 horas de trabalho cada um. Trata-se de um curso geral dirigido a um público cuja língua materna não é o português e que deseja iniciar ou aprofundar o seu estudo. No primeiro nível, o A1, é vantajoso possuir alguns conhecimentos de inglês, não é condição obrigatória de algum modo, mas pode ser vantajoso para quem não domina uma língua românica, porque os conteúdos são apresentados também nessa língua, auxiliando a compreensão da língua-alvo. É integralmente traduzido, o A1. O A1. O nosso referente na sua elaboração foi o quadro europeu, como era de esperar. São trabalhadas todas as competências comunicativas, desde a competência linguística,
vocabulário, morfologia, sintaxe, há pragmática, atos de fala, sociolinguística, as marcas de oralidade, notas culturais, contextos de uso de determinadas expressões, cortesia linguística, rituais comunicativos, etc. Chama-se a atenção dos formandos também para marcas de oralidade, que têm aqui exemplificado, marcadores, abreviaturas, marcadores conversacionais, etc. São propostas atividades comunicativas para os 4 domínios, ouvir, falar, escrever e ler, de uma forma integrada. Especialmente nos níveis A1.1 e A1.2, cada tópico corresponde a uma situação de comunicação específica, onde é atualizado um determinado género discursivo da oralidade. Adota-se um modelo de aprendizagem baseado em tarefas. Eu vou-vos mostrar só exemplos pontuais de cada nível. Não dava para apresentar mais exemplos. Para cada semana de aprendizagem, os formandos têm habitualmente 2 ou 3 recursos, com a apresentação multimédia dos conteúdos novos, associada a exercícios interativos de treino e aplicação imediata desses conteúdos. Os conteúdos novos incluem situações de comunicação interpretadas por falantes nativos do português e apresentadas em áudio ou vídeo, texto escrito e imagem, bem como sistematizações de vocabulário, expressões para comunicação, gramática, marcas de oralidade, notas culturais, 2 ou 3 atividades de consolidação para praticar o uso dos conteúdos, através de questionários de feedback automático, fóruns onde os formandos partilham as suas produções orais ou escritas com os colegas e vão recebendo feedback dos colegas e do professor, 3 ou 4 tarefas de avaliação formativa, de feedback automático, incluindo frequentemente a avaliação da compreensão escrita, do vocabulário, da comunicação, da gramática, da discriminação da pronúncia e da prosódia. Ou 2 ou 3 tarefas de avaliação sumativa com feedback do professor. A última semana em cada curso é dedicada à revisão, ao esclarecimento de dúvidas e à realização do teste final, a avaliação sumativa final. O curso aposta fortemente na autoaprendizagem, mediada pela tecnologia, apresentando inúmeros recursos multimédia, exercícios interativos, de avaliação formativa, com correção automática e também de feedback manual, com o apoio de fóruns moderados pelo professor. Desculpem, aqui. Existem 2 tipos de fóruns. O fórum geral, em que os formandos, colaborando com o professor e os colegas, podem colocar questões ou partilhar experiências e conhecimentos, e o fórum de partilha, usado apenas pelos formandos, pelos alunos, de forma opcional para se ajudarem colaborativamente no aprofundamento e consolidação de aprendizagens e competências. A metodologia de trabalho do curso concilia, assim, momentos de aprendizagem individual e de aprendizagem colaborativa. Passamos então agora às atividades, vejamos como trabalhamos a oralidade nos cursos apresentados. Então, nos níveis iniciais, há 1.1 e há 1.2, são muitas. Desculpem, há 1.1 e há 1.2. Sim, foi o que eu disse. Foi. Estou perdida. São muitas as atividades de audição. Fornecem input e de repetição, de output controlado, que trabalham a compreensão oral e a expressão. Veja-se o exemplo do exercício ouça e repita, em que depois de ouvirem as frases, as vezes que julgarem necessárias, há mais frases. Aqui só tem 2, mas há mais frases. Depois de repetirem as vezes, de ouvirem as vezes que julgarem necessárias, os estudantes gravam a sua leitura e submetem-na na plataforma. O professor ouve e comenta, dando feedback individualizado. Propomos também atividades de visionamento e audição de vídeo e de áudio, em que os estudantes testam a sua compreensão dos mesmos, respondendo a questões, neste caso de escolha múltipla, ou se assinalam a frase. Aqui temos do lado esquerdo, temos estes vídeos pertencem à primeira edição do curso que nós revimos e acrescentamos. Então, na altura, os vídeos eram realizados por a Universidade Aberta, contratava atores profissionais que se deslocavam em vários pontos da cidade e do país e simulavam situações reais de comunicação. Aqui é no aeroporto. Portanto, são atores, mas simulam situações reais de comunicação. Atualmente já não temos esses meios económicos. E para além de que na internet, não é? Conseguimos encontrar muito mais vídeos autênticos e material autêntico. Já não é essa necessidade. E todos os vídeos nestes níveis são também, para além da audição,
poderem ser ouvidos são acompanhados de legendagem em português. Um, e depois, pronto, porque são níveis muito iniciais. Já não sei em que slide estava. Uh, Atividades de ensinamento já está. Previmos ainda atividades de ditado, exato, atividade de ditado, que permitem trabalhar a compreensão oral e a expressão escrita, relacionando pronúncia e ortografia. E aqui neste exercício de ditado, os estudantes têm de ter em atenção vários aspectos: a pontuação, a acentuação das palavras, letras maiúsculas e minúsculas. Ahm, pronto. No exercício seguinte, no nível A1.2, propomos igualmente atividades de compreensão oral e expressão escrita, que consistem em completar frases de acordo com a gravação. São estes dois. Mobilizando o vocabulário estudado nos recursos. Aqui tem um exercício de convite, completar as frases a partir da audição. Nas atividades formativas apresentamos exercícios de compreensão e expressão oral, alguns deles focados no treino da pronúncia, aos quais o docente dará um feedback individualizado. Por exemplo, aqui tem de ouvir a conversa ao telefone, escolher as respostas corretas, é um exercício de escolha múltipla, e depois no lado direito tem um exercício especificamente de treino da pronúncia. Consiste na audição, primeiro a audição das frases e depois repetição, e quando se sentirem preparados, gravam a leitura das frases e enviam-na para o fórum, e depois o docente dará um feedback individualizado a cada produção. A criação de um diálogo, simulando uma situação de comunicação real, como neste exercício que apresento, permite treinar a expressão oral, sendo alvo de correção manual da parte do docente. Então, aqui temos a realização de um diálogo com um amigo, temos as instruções muito específicas. Isso é um aspecto muito importante no ensino à distância, porque como o professor não está sempre presente, e os alunos podem ter muitas dúvidas na realização do exercício, então para acautelar as dúvidas, nós temos de dar informações inicialmente, instruções muito precisas e claras, para limitar as dúvidas do estudante. Mas claro que se tiverem dúvidas podem interagir com o docente, através dos fóruns. Depois realizam o diálogo oralmente e submetem-no no fórum e o docente corrige. Aqui temos uma atividade de avaliação sumativa final, não é? De correção automática, novamente de compreensão do oral. As atividades de avaliação, sobretudo a avaliação final, no final do curso, a correção é sempre automática, não é manual, porque também pensámos em termos humanos, não sabíamos quantos estudantes iríamos ter, não é? E é difícil, num tempo curto, corrigir todos os exercícios manualmente, então isto permite uma correção muito mais rápida. Então, nos níveis seguintes, a A2 a B2, em que a estrutura é muito semelhante à estrutura destes cursos, foram estes os níveis que nós criámos de raiz, eu e a colega Adelina. Então, há uma coerência entre a preparação desses cursos, entre o conteúdo e a estrutura dos cursos. Então, em cada semana são propostas atividades de compreensão oral, pronúncia, ortografia e expressão oral. Em algumas semanas trabalham-se especificamente conteúdos relacionados com a prosódia e a fonética. Vou-vos só explicar, aqui do lado esquerdo tem a apresentação de um recurso. Por exemplo, por semana temos 2 recursos, aqui temos a apresentação de um recurso, cada item, cada imagem com o texto, a inscrição à frente, com o título à frente, indica, a primeira é sempre um texto, a Helena vai inscrever-se na universidade, então é sempre um texto que introduz o recurso. Depois temos o vocabulário, aqui é vocabulário sobre o ensino superior, relacionado com o texto, claro. Depois temos os atos de fala, pedir, dar informações, confirmar informações, não só atos de fala. Depois temos a gramática, informações culturais, aqui é o método de Lisboa, e depois temos a expressão do oral. Nesta semana trabalha-se especificamente a entoação.
Ahm, então, e depois aqui do lado direito tem todos os domínios que trabalhamos nesse recurso não, nessa semana. Eu assinalei, sublinhei só os que são relativos à oralidade. Então, para além disso, todos os textos incluídos nos recursos são acompanhados da respectiva gravação, sempre que tem este símbolo do áudio, promovendo o mais possível a exposição ao oral e permitindo aos estudantes melhorar a compreensão oral, contrastando a versão oral e a escrita. Este símbolo da bandeira inglesa significa que tem introdução, a tradução disponível. E informações são informações, por vezes gramaticais, construções gramaticais ou culturais que damos sobre o texto, para compreenderem de uma forma mais cabal o texto. A lista de vocabulário, o segundo recurso é a lista, o segundo recurso não, o segundo elemento é a lista de vocabulário relacionada com texto, que é disponibilizada também em formato áudio. Aqui a professora não vê, mas está aqui um símbolo do áudio. Todas as palavras podem ser ouvidas. E temos também a transcrição fonética de algumas, só a título de exemplo. A lista de vocabulário, portanto, é disponibilizada dessa forma, representando mais uma oportunidade de treinar a oralidade e de consolidar as aprendizagens. Temos atividades formativas de compreensão e de expressão do oral, a tipologia repete-se, não é? Um, Aqui é um visionamento do vídeo, completar com as palavras ouvidas. Depois incluímos também simulações de situações reais de comunicação, comunicação real. Uh, Aqui temos um exemplo aqui é um trabalho de pares, não é? Os colegas têm de simular uma reunião, e depois gravam o diálogo. Não, desculpem. Têm de fazer uma reunião para prepararem o trabalho e em baixo tem as instruções. As instruções são relativas a pedir informações para chegarem a um sítio, acho que sim. Exato, para se deslocarem numa cidade. Então simulam um diálogo sobre pedir instruções, informações para se deslocarem numa cidade e tem algumas estruturas que podem utilizar, que sugerimos que podem e até aconselhamos a utilizar e que foram trabalhadas anteriormente. Um, uh, Aqui, tanto os colegas como o docente dará o seu feedback. Temos novamente uma atividade de avaliação sumativa de compreensão oral, mas em que a associação é feita entre a gravação e o material pictórico, que tem de fazer a correspondência entre imagens e o número do áudio. Tento ver a que imagem corresponde àquela descrição. Nos níveis B1 e B2, são trabalhados os mesmos domínios em géneros discursivos da oralidade. Temos o diálogo espontâneo, a entrevista, a conversa telefónica, notícias, reportagens, debates, reunião, documentários, anúncios publicitários, etc. Aqui temos novamente a prática da fonética, que são os sons I, E. Os textos dos recursos são, nestes níveis B1 e B2, os textos dos recursos são sempre primeiro apresentados na sua versão oral. Portanto, antes de verem o texto, de lerem o texto, os alunos têm uma atividade de audição, sem o texto, debruçando-se exclusivamente sobre o treino da compreensão oral. Após a audição, eles devem responder a perguntas sobre o texto. Na etapa seguinte, na página seguinte é disponibilizada a versão escrita dos textos, mas sempre acompanhados da gravação. Eles podem novamente ouvir e ler o texto, confrontar as duas modalidades. Então, neste segundo momento, a leitura e a compreensão do texto são facilitadas pelo prévio contacto oral, não é? Pelo exercício de pré-leitura que os estudantes tiveram com o texto. A estrutura e o tipo de exercícios são muito semelhantes aos do nível A2, com a apresentação do vocabulário temático, por escrito e oralmente. Nesta semana em concreto, aqui, desculpem, só para vos esclarecer, aqui nestes níveis mais avançados, o vocabulário novo ou mais relevante relacionado com o texto, que os alunos possam não conhecer, só colocámos esse vocabulário que os alunos possam não conhecer. E mantivemos sempre a tradução.
como modo de auxiliar a compreensão. Ahm, então, nesta semana em concreto, que eu vos apresento aqui, o acento tónico e a repercussão na pronúncia das palavras, trabalha-se concretamente esses aspectos, que tem aqui no exercício do lado direito. E segue-se uma atividade de compreensão oral, aqui, e de expressão escrita, assente no visionamento de um vídeo, e uma atividade de avaliação sumativa de expressão oral, com correção manual da parte do docente, em que são mobilizados os conteúdos temáticos, lexicais e gramaticais trabalhados durante esta semana em questão. Estou a terminar. Por fim, no nível B2, trabalha-se, a título de exemplo, a prosódia, mais especificamente a entoação das frases declarativas, imperativas e interrogativas, ahm, como tem aqui, com exemplos, etc. Ahm, e esta atividade formativa proposta, implica o treino da compreensão e expressão orais, mais uma vez, e receberá feedback manual do docente e dos pares. Aqui já temos treino de segmentos textuais mais longos, não são apenas frases, não é? À medida que avançamos, as dificuldades aumentam, claro. Mais uma vez, propõe-se, no âmbito da avaliação sumativa final, uma atividade de compreensão oral de correção automática. Então, procuramos ainda, nestes cursos, permitir um contacto com diferentes variedades do português, introduzindo a partir do nível A2, e já nos níveis iniciais também há algumas músicas brasileiras, por exemplo, sensibilizámos também logo para as diferentes variedades, mas de uma forma mais sistemática, nos níveis seguintes. Incluímos certos literários e também de outros tipos de textos de países lusófonos, de todos os países lusófonos. Então, sensibilizando para as particularidades fonéticas, lexicais, semânticas e sintáticas dessas variedades. Vou terminar. Então, partilhando com Araújo, 2018, a consciência da extrema importância de desenvolver a competência oral dos alunos de forma estruturada, integrativa, sistemática e intencional, concorrendo assim para o desenvolvimento das suas competências linguísticas e comunicativas em português, procuramos nos cursos português de viva voz alcançar um equilíbrio entre o treino da escrita e da oralidade, criando numerosas oportunidades de desenvolvimento da componente oral da língua, tanto ao nível da compreensão quanto da expressão. Colocamos em várias ocasiões o texto escrito ao serviço da oralidade, funcionando como material de apoio e de programação do oral. Em todas as semanas se intentou fornecer input abundante e diversificado às produções dos estudantes, já que eles não estão em contexto de imersão linguística, sobretudo a maior parte, então quisemos compensar um pouco essa lacuna. Esse input, peço desculpa, esse input abundante e diversificado, um, eu vou reler a frase porque senão não faz sentido, não estou a conseguir reformular. Então, em todas as semanas se tentou fornecer input abundante e diversificado às produções dos estudantes, que se consubstanciaram em atividades de tipologia variada, nomeadamente jogos, exercícios interativos de treino, produção textual, realização de tarefas entre pares, contemplando o output controlado e espontâneo e uma abordagem implícita e explícita da oralidade. Os exercícios de correção automática, possibilitando a repetição, favorecem uma aprendizagem mais autónoma, complementada com o feedback constante do docente nos exercícios de expressão oral, quer os de treino da pronúncia, quer da expressão oral na sua globalidade. Então, todos ou quase todos os exercícios de expressão oral têm feedback manual do docente. A exposição a input linguístico com recurso a usos reais da língua foi possível através do uso de materiais autênticos, como entrevistas, reportagens, notícias, ementas, mapas, filmes, canções, etc. Procuramos assim evitar que a natureza assíncrona e a distância dos cursos em questão não representassem o entrave ao treino da oralidade, mas antes permitisse tirar partido das potencialidades didáticas das tecnologias digitais. E é tudo. Muito obrigada.